Então, como vocês sabem, eu sou a professora Mayara Brasil, tá? E hoje eu fui convidada para poder falar um pouquinho de filosofia com vocês. A Escola Polineto me convidou para estar falando sobre isso com vocês. Então, nós vamos falar sobre filosofia, já essa parte de introdução mesmo ainda, porque a gente viu o poder simbólico, a gente viu um pouquinho sobre tudo isso. Por que a gente viu um pouquinho do poder simbólico? Para a gente poder entender que o ser humano ele é bem mais complexo, o pensamento do ser humano é tão complexo, né? Nós vamos ver tantas teorias aí pela frente. Nós vamos ver tantas coisas pela frente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Eu estar filmando, que já acho que é a quarta vez que eu faço esse vídeo. Então, o ser humano, ele tem pensamentos complexos e cada pessoa, cada filósofo que vai passando aqui, nós vamos estudando, ele vai falar alguma teoria, às vezes muito oposta da outra, e você sempre olha para um e para outra, você discorda de umas, mas você vê outras e acha tão a sua cara, depois você vê outras e acha que tem sentido, mas é totalmente diferente da anterior, então é muito doido. A filosofia, ela é bem ampla, ela é bem rica, ela é espetacular. Então a gente viu essa parte do simbólico porque o ser humano ele é o único que consegue alcançar o simbólico. E aí a gente vai voltar lá para o início, para poder entrar no conceito da filosofia. A gente vai voltar lá para aquelas primeiras aulas que falam sobre o seguinte: o que é a filosofia? Então, filosofia significa o quê? Amor à sabedoria. Então, eu vou ler um pouquinho e comentar com vocês. Procura provas e justificações racionais para validar ou invalidar crenças do cotidiano. Então, muitas vezes, nós somos tomados por ideias que, às vezes, são tão vazias, e a filosofia ela vem dar sentido a muitas coisas de nossas vidas, mas não sentido do que eu acho, do que eu penso. Pelo contrário, a filosofia traz coisas, traz reflexões precisas, científicas. Muitas pessoas acham que ciências humanas não vale de nada, que ciências humanas qualquer um que é ser humano pode ter uma ideia e pronto, e acabou. Não, gente, as ciências humanas ela vai estudar desde a profundidade do ser, toda a essência do ser, e vai trazer algo científico, algo que pode ser experimentado para compartilhar com as pessoas. E aí você pode até discordar, mas aí você tem que discordar, mas você tem que achar uma justificativa ainda melhor, porque os pensamentos dos filósofos, gente, não é brincadeira, são muitos pensamentos legais, complexos, que se você vê, mesmo você não concordando com algumas coisas, você consegue perceber parte do que esses filósofos falaram no nosso dia a dia. Então, a gente começa a filosofia com o que é filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. É aquela pessoa que sempre busca conhecer, que não toma como verdade apenas o senso comum, apenas uma versão, apenas coisas ditas tão vaziamente, de forma tão vazia, né, na sociedade, mas ele procura perceber o que está por trás de cada discurso, qual a intenção de cada discurso. Por exemplo, nós sabemos que hoje nós estamos numa sociedade das maiores fake news, né? Tanto que as pessoas acreditam em qualquer coisa que é postada no WhatsApp, qualquer coisa que é postada nas redes sociais. Gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos na época que nós precisamos usar muito a filosofia. Saber o que está por trás de cada discurso, ir atrás, porque as falas, todas são de seres humanos, mas a intenção e a experiência científica são para poucos. Então, nós aí começamos a filosofia com a atitude crítica. O que é a atitude crítica? A atitude crítica não é só você falar mal de algo. A atitude crítica é você negar os seus preconceitos. Nós temos muitos preconceitos. O que é o preconceito? Preconceito é qualquer ideia pré-estabelecida que eu tenho de algo sem antes de conhecer. São ideias que eu estabeleço como verdades absolutas e eu não quero olhar a realidade de outras pessoas. Tomar distância das nossas crenças naturalizadas e questionar o seu sentido. Então, tudo o que a gente não quer questionar também pode ser um preconceito. Você está dentro de uma caixinha, você não quer questionar aquilo, não quer questionar, não quer saber se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente pode ser diferente. Isso pode ser um preconceito, porque o preconceito geralmente é um discurso absoluto de verdade, né? Um discurso absoluto que é padronizado de beleza, padronizado de pensamento, de comportamento. Então, o preconceito é muito perigoso. Por exemplo, nós temos o racismo, entre outros preconceitos que são existentes na nossa sociedade, que devem ser combatidas, porque vai agredir, vai machucar outras pessoas. Isso não é legal, né? Entre outras vertentes que nós podemos entrar mais tarde. Segundo ponto da atitude crítica, que é a interrogação sobre tudo o que de tudo, até mesmo quem a gente é.
uma reanálise como se a gente fosse um bebê, como se estivesse nascendo para o mundo. Todos os dias nós temos que acordar como se fosse um bebê nascendo, como se tudo fosse novo. Quer dizer que a gente tem que ser ignorantes, burrinhos? Não, não é isso não, gente. Quer dizer que a gente precisa sempre olhar as coisas, nos questionar. Aquelas coisas que parecem óbvias, que parece que já tem uma resposta pronta, que a gente possa parar um pouquinho, analisar e pensar, será que pode ser diferente? Será que tem outra resposta? É assim que começam as primeiras ideias filosóficas. É assim que surgem os grandes pensamentos. A gente para um pouquinho e começamos a nos questionar sobre as ideias do dia a dia das pessoas, sobre o dia a dia da gente, até mesmo de quem a gente é. Quando a gente faz constantes perguntas de quem somos, nós acabamos sofrendo mudanças e essas mudanças nos tornam mais maduros e mais preparados. Nós somos uma mudança, gente. Nós mudamos constantemente. Então, se eu mudo constantemente, as antigas respostas, as antigas coisas que eu acreditava, as ideias antigas que eu tinha de mim mesma, já não me servem mais. Eu preciso de novas respostas, novas reflexões sobre quem eu sou, dessa pessoa atual, dessa pessoa madura, para que eu possa enfrentar os novos desafios da minha vida de forma mais consciente, de forma mais crítica. Isso é atitude crítica, sabe? Esses dois pontos. Negar os preconceitos e interrogar sobre tudo como se fosse um bebê que acabou de nascer. Então, crítica é a palavra que vem do grego, que tem 3 sentidos: julgar, discernir e decidir corretamente. Esse é o primeiro, tá? São várias palavras, mas é tudo no primeiro ponto. Segundo, exame racional sem preconceito. E terceiro, avaliar com detalhe cada ideia. Então, ser crítico não é você só falar mal. Ser crítico é você analisar com detalhes tudo e dar uma opinião. Realmente não é uma opinião que está dentro da caixinha, uma opinião igual às dos outros. Uma opinião diferente, uma opinião diferenciada. Então, referindo-se a Sócrates, começamos a buscar o conhecimento quando somos capazes de dizer só sei que nada sei. Então, essa frase maravilhosa de Sócrates, só sei que nada sei, não é quando você esquece as respostas na prova. Não é isso, não. Ele está querendo dizer o seguinte, que você conhece, que você só consegue começar a aprender, a conhecer, quando você assume que você não sabe de nada, que você ainda está aprendendo. Sabe, quando nós já somos certos, cheios da razão, então o que há mais para aprender? Nada. Agora, quando eu entendo que eu tenho muito, que todos os dias quando eu acordo eu vou aprender alguma coisa nova, enquanto eu estiver viva, eu estou aprendendo, então, com certeza, sempre vou ter novas avaliações, reanálises, descobertas. Então, isso tudo é o que faz só sei que nada sei. Não é que a pessoa não saiba de nada, é que a pessoa se nega a dizer que conheceu tudo, o absoluto, porque o absoluto a gente não consegue alcançar. Nós somos um pequeno grão de areia dentro de um mar imenso que é o conhecimento. Começamos com a admiração do mundo, espanto e nascemos para as mudanças. Então, aí nós vamos para um outro conceito, né, que a gente está falando sobre crítica, sobre atitude crítica. Agora nós vamos para o conceito de realidade. A realidade ela pode ser realidade natural, o mundo e as coisas do jeito que são, e a realidade histórica social, ou seja, o mundo já com a presença do ser humano, relacionado ao ser humano no tempo. Quando essas duas realidades não se satisfazem, temos momentos de crise. Então, o que acontece? Nós temos o que está ao nosso redor e tem a nossa presença nesse mundo. Quando as coisas externas já não me satisfazem, ou quando eu não estou satisfazendo as coisas externas, entra em uma crise. Geralmente as pessoas acham que crise é algo ruim. Não, gente, crise é um momento de mudança, porque toda crise gera uma reavaliação. A pessoa está em crise é porque as coisas antigas já não estão respondendo da mesma forma. Quando a pessoa entra em crise, quer dizer que as coisas do passado já não lhe servem. Então, a bota não está entrando porque talvez o seu pé está um pouquinho maior, mudou, né? Quando há uma mudança, né, geralmente ela vem de uma dor ou de um momento de crise. As crises elas nos fazem repensar aquilo que não queríamos pensar porque estávamos no conforto. Quem é que quer repensar a sua vida quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso? Então, as crises é um momento que a maioria das pessoas sentam para pensar a sua vida e fazer mudanças, novas rotas. Só é possível fazer novas rotas quando a gente entra em crise, quando a gente quer novas respostas. Quando a gente entra com essa crise, com essas novas respostas, a gente muda de vida. Então, a vida só é possível mudar quando a gente passa para reanálise. E a maioria das pessoas são cabeça dura e esperam ter uma crise para poder repensar. E mesmo as pessoas que repensam todos os dias, às vezes é inevitável não ter uma crise. Quando tem uma crise, elas já sabem lidar melhor porque sabem que a crise gera uma mudança. Então, crise é uma reanálise que gera mudança na vida.
Para que então a filosofia? Para fazer a reflexão filosófica, ou seja, a capacidade de voltar para si e se indagar. Quer dizer o quê? Que todos os seres humanos têm a capacidade de refletir filosoficamente. A gente pensa que refletir filosoficamente é só sobre as coisas, mas primeiro a gente tem que começar pelo nosso mundo, que é o quê? A gente. Cada pessoa, cada cabeça é um mundo, é um universo. Então nós precisamos começar pela gente. O que nós acreditamos? O que nós queremos? Né? Onde queremos chegar? Então, o que nós somos? O que nós enxergamos? O que percebemos? Isso tudo é importante para uma reflexão filosófica. René Descartes, que ele vai dizer o seguinte, né? Que só pode filosofia e ciência se puder conhecer. Só pode ser filosofia e ciência se puder conhecer. E diz que os nossos sentidos, que são 5, podem nos enganar. Temos que duvidar de tudo e esse é o pilar e a única certeza de que duvidamos. Se nós duvidamos, é sinal de que pensamos. E se pensamos, é porque existimos. Olha, aí ele termina aí essa ideia que eu li para vocês com penso, logo existe. Então, por que essa frase, penso, logo existe? René Descartes, ele questionava sobre tudo. Gente, ele questionou sobre tudo, sobre a materialidade, sobre o espírito. Ele se questionou sobre tudo. Ele chegou à seguinte conclusão. De tanto pensar, ele chegou à seguinte conclusão. Será que tudo isso aqui existe mesmo? Olha, né, a gente estava bem inspirado. Será que tudo isso aqui existe mesmo? Será que tudo isso aqui é real? Aí ele chegou à simples conclusão. Talvez isso tudo não seja real. Não tenho como provar. Se isso que eu estou vendo, que tocando, não seja só meu sentido enganando, né? Porque ele dizia que o sentido pode enganar, o tato pode nos enganar, o cheiro pode nos enganar. Eu vou já explicar por quê. Mas ele termina o seguinte. Mas eu sei que tudo isso que eu vejo pode até não existir. Mas eu sei que o meu pensamento, ele é real. Se eu estou pensando agora, se eu estou fazendo essa reflexão, é porque eu existo. E se eu existo, é porque eu penso. Então, penso, logo existo. Ótimo, né, gente? Então, por que ele disse que o sentido pode nos enganar? Ele disse que o sentido pode nos enganar porque, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência com cheiro, eu já tive. Eu trabalhava num lugar, antes de ser professora, eu trabalhei num escritório. E aí eu usava um determinado perfume, sempre, né, esse período todo que eu estava, desde o início até o fim, até quando eu saí desse lugar, eu usava um determinado perfume. Eu vivi momentos muito fortes da minha vida quando eu trabalhava nesse escritório, tanto fora do escritório como dentro desse escritório. Então, quando eu saí de lá, tem uma música que eu escutei, né? Então foi para audição. E esse perfume, que toda vez que eu sinto esse cheiro, esse perfume, parece que todas aquelas lembranças elas voltam. Eu sei que eu não estou vivendo aquelas lembranças, mas aquelas lembranças elas vêm com uma força que parece que eu estou revivendo. Parece que tudo aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, o cheiro, parece que é real. Eu consigo ver as luzes, eu consigo sentir o cheiro daquele momento. Parece real. Quando eu escuto a música, parece que vem também essa realidade. Os nossos sentidos às vezes podem nos enganar. Realmente, o sentido às vezes eles nos engana. Você tá lá apaixonado, quando está apaixonado, o nosso cérebro ele identifica isso, né? Tá lá apaixonado, tá lá lavando a louça, aí de repente vem aquele cheiro. Então você tá fazendo qualquer outra atividade, né, dentro da sua casa, fora da sua casa, e aí de repente você tá pensando lá na pessoa daquele cheiro. Aí parece que do nada aparece o cheiro da pessoa. Isso aí é o sentido nos enganando, porque o nosso cérebro quer encontrar a pessoa, então ele pega todas as nossas lembranças que tem, todas as nossas experiências com os nossos sentidos e joga no nosso cérebro para a gente poder reviver esse momento. Então, por isso que Descartes não estava certo, os sentidos realmente, ele não estava errado, perdão, ele realmente estava certo. O sentido pode nos enganar, sim. Deixa eu ver aqui só um minuto, gente. Realmente já temos ainda 6 minutos, nós podemos finalizar aqui a aula. Então, a boca fala que o coração está cheio. Então, a filosofia, ela vai analisar até as nossas falas. A filosofia, ela vai analisar os nossos comportamentos. Ela vai analisar tudo isso. Por quê? Porque tudo isso, todas as nossas tradições, os nossos comportamentos, as nossas falas, elas carregam ideias. E essas ideias, elas foram pré-estabelecidas. Essas ideias foram construídas por um grupo por algumas pessoas, né? Então, tudo que nós falamos, os preconceitos, geralmente, eles saem pela boca. Aí a boca fala que o coração está cheio. Você vai encontrar também na Bíblia, que a Bíblia já fala isso, a Bíblia cristã já fala sobre isso. Que
Geralmente as maldades, elas são entregues pela boca, as pessoas não conseguem esconder muito tempo quem elas realmente são. Elas vão soltar uma coisinha ou outra, nem que seja na brincadeira, na ironia, mas elas vão soltar o que elas pensam realmente da gente, elas vão soltar realmente o que elas pensam das coisas, das pessoas, dos objetos, do meio em que elas vivem. Então a boca é ou seja, a fala da pessoa, o discurso da pessoa é onde a gente vai encontrar as verdadeiras limitações, os verdadeiros preconceitos. Às vezes uma brincadeirinha não é só uma brincadeirinha. Às vezes uma brincadeirinha tem muitas coisas carregadas, muita história, muito preconceito. E isso, gente, não é legal. Por exemplo, existem alguns jogadores do Brasil, por serem negros, existiam algumas teorias racistas do século XIX que dizia que os negros eles eram descendentes de macacos, por isso que eles evoluíram. Então, quando a gente fala isso, alguma coisa assim do tipo, algo relacionado a algum termo pejorativo relacionado ao negro, isso é racismo. A pessoa diz, é só brincadeira, mas não é. Né? Por exemplo, alguns jogadores jogaram banana para o jogador que fez o gol, ele era negro. Então, o que vocês acham que estavam dizendo isso? Era uma brincadeira? Não, não é uma brincadeira, é algo sério. Às vezes, nossas falas escondem ou mostram quem realmente nós somos, realmente o que pensamos. E a filosofia analisa isso aí também. Legal, né, gente? Eu achei muito legal, não sei se vocês vão gostar. O que falamos e como agimos são conceitos já bem estabelecidos e guardados no nosso espírito, no nosso coração. Então, filosofia é um pensamento sistemático. A filosofia não se baseia em achismos e nem tem nada a ver com pesquisas de opinião. Ou seja, em outras palavras, filosofia não é o que você acha. Todos esses filósofos passaram a vida estudando para dar um conceito. Então, você fala, René Descartes é doido. Não, gente, passou a vida estudando sobre esse assunto. Sabe? Antigamente, os filósofos eles eram mais completos, né? Eles não segregavam tantos conhecimentos. Eles eram bons em química, às vezes bons em filosofia, né? Bom em história, bom em matemática, bom em tudo. E aí ele passou a vida dedicando a tudo e teve algo em especial que se dedicava mais e que ali ele colocou o seu coração e desenvolveu uma teoria, um conceito que até hoje eterniza esses filósofos. Isso é o conhecimento sistematizado, científico, testado, experimentado. Isso é a filosofia. A filosofia é uma ciência, tem métodos para a filosofia, né? Que eu já estou trabalhando nos métodos da filosofia para o segundo ano. Então, eles têm um método para a filosofia, para as ciências humanas. Não é uma coisa que você acha porque você aprendeu assim e você concorda. Não, filosofia é testada, é ciência. Filosofia não é só conversa, não. Filosofia é uma ciência. E não é uma pesquisa de opinião para, pegar qualquer pessoa que não sabe o que é filosofia, uma pessoa que não gosta de filosofia, e pergunta o que você acha da filosofia, começa a acabar a filosofia, né? Tem pessoas que não gostam da filosofia? Tem, mas essas pessoas estudaram a vida toda a filosofia para dar uma atitude crítica, para dar uma crítica consistente. Lembra lá o que é uma crítica? É analisar todos os pontos, ter uma reflexão aprofundada sobre aquilo. Então, para eu poder falar que eu não gosto de algo, eu tenho que conhecer bem esse algo para poder dar uma opinião. Então, os filósofos, eles geralmente passavam a vida toda estudando um assunto para depois dizer, não concordo. Eu acho que é assim, mas quando eles diziam que não concordavam com algo, eles davam uma solução racional, científica sobre aquilo. Racional, empírica, mas científica, tá? Então, eles passavam a vida toda, mas no final eles davam uma solução para as coisas que eles negavam. Então, ele vai ter um modo sistemático para a filosofia. A filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos. Segundo, busca encadear lógicas entre os enunciados. Utiliza conceitos ou ideias obtidas por procedimentos de demonstração e de provas. Exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Ou seja, a filosofia tem um método profundo, né? Eu acho que você pode falar o que você pensa, a filosofia ela não vai te proibir de você falar o que você pensa. Claro que todos nós temos liberdade para falar o que pensamos, mas que os nossos pensamentos sejam construtivos, sejam críticos, que a gente primeiro estude para a gente poder chegar no penso. Porque quando você não estuda para chegar no penso, eu acho não serve para filosofia. Então eu acho que agora deu, né? Então vamos ver. Bom, gente,
Agora estou finalizando minha aula. Fiquem com Deus e agora vamos ter uma atividadezinha.